Decorreu há umas semanas o 51º Congresso Internacional de Cerâmica e pela primeira vez realizou-se em Portugal, nas Caldas da Rainha, eleita cidade criativa da Unesco, e em Alcobaça. Mais de 300 participantes de todo o mundo participaram em debates temáticos, apresentações de especialistas e eventos culturais. Comigo tenho os dois programadores e curadores das mostras presentes no evento, o historiador de arte e museólogo José Antunes, diretor do Centro das Artes das Caldas da Rainha, e o antropólogo e também museólogo Alberto Guerreiro, coordenador e curador dos Museus Municipais de Alcobaça. Olá José e olá Alberto, bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador. Eu vou começar aqui por um de vocês, concretamente o José Antunes, que é diretor do Centro das Artes das Caldas da Rainha e que nasceu em Huaco Congo, é assim? É isso mesmo, Que era a cidade de Santa Comba, que era a cidade de Santa em Angola. Comba, exatamente. Nasceram os dois em Angola, é curioso. Nascemos os dois em Angola. Vocês fazem muitos trabalhos conjuntos? Não, penso que talvez tenha sido o primeiro, assim, de fundo. É verdade, De fundo. primeiro Tu nas Caldas, José, e o Alberto em Alcobaça, Agora são os dois especialistas. Já nos conhecíamos, mas nunca tínhamos sido. sejamos, Boa. digamos, fregueses, cada um da sua... Exatamente. A freguesia do outro, mas de facto, Angola, 1972, Exatamente. e até 1965. O Alberto um bocadinho mais cedo. 69. Sim, e depois também veio, Sim. retornou-se, digamos assim, à metrópole, como se dizia, Sim. em 75. O José Antunes tem uma coisa muito curiosa para mim, tem alma alentejana, que é o facto de terem vindo para Valverde. Exatamente. Valverde, que é ali uma preciosidade ali a 10 km, a caminho das Alcáçovas, eu lembro-me, pertinho de Évora, conheces. que tem aquela coisa maravilhosa e única no mundo, que é o conventinho É verdade. Eu acho aquilo uma joia quase escondida em Portugal. Dizem que encantou o Filipe II, que esteve cá e disse: o meu império tem desde o Escorial até à pequenina joia de Valverde, que é uma igreja em cruz grega, uma coisa linda de morrer, é Renascimento. Tem aquele pátio manuelino, o tanque de Moisés. Aquilo é umas coisas fabulosas e ainda muito... Pertence à Universidade de Évora, se não me engano. Pertence à Universidade de Évora. E ainda muito preservada, ainda bem, mas que é uma perfeita joia. É verdade. A pertinho de uma cidade de património mundial, que é Évora, não é? É verdade. Não a única, diga-se de passagem, e Valverde e aquele território em particular tem verdadeiramente a fortuna de ter alguns dos exemplares mais extraordinários das construções humanas do seu tempo. É muito curioso. Esse é um dos casos, não é? É um belíssimo exemplar da arquitetura do Renascimento, que não temos muita sequer em Portugal, não temos muita, e portanto é extraordinário. Mas também o megalitismo começa muito antes, não é? Temos o megalitismo que tem também digamos sobretudo a anta grande do Zambujeiro, que é uma anta que é só emanada a maior do mundo. E, sim, portanto, exatamente, uma catedral do seu tempo. Eu ainda sou do tempo em que se entrava por lá, agora está protegido, de certo modo ainda bem, mas entrava-se e a gente ia lá para dentro, e aqueles esteios são uma coisa que tem 5 metros e é uma coisa gigante que esmagava completamente. Verdade. Quando a gente está habituado a ver aquelas orcas e aquelas antas mais pequenitas e normais, não é? E aquela de repente é assim outra catedral. E tem uma particularidade para mim, verdadeiramente tudo extraordinária, que é o facto de ter sido, ainda há pouco tempo, estive envolvido numa visita orientada pelos arqueólogos da Universidade de Évora e do Serviço da Divisão de Cultura da Câmara Municipal de Évora. Tentarem. É um privilégio. Évora vai ser Capital Europeia da Cultura em 2027, não é? Portanto, isto é verdadeiramente um recurso patrimonial extraordinário, o único no mundo, também o Cromlech dos Almendes, que é muito próximo. Claro. É mais conhecido. Talvez. E fui com a minha mãe, que com 86 anos, fomos visitar porque o meu avô, o pai dela, foi a pessoa que levou o arqueólogo, o Leonor Pina, a conhecer o espaço que depois iria ser escavado e dar origem, digamos, a estes extraordinários. Até a história é muito bonita depois de ele ter visto o cabeço da anta, que era conhecido assim pelas gentes locais. O meu avô ter dito: bem, mas eu conheço outro sítio que eu penso também terá aqui qualquer coisa de extraordinário. Era à vista. As pessoas dizem que é capaz de ser, chamavam-lhe as pedras talhas na altura. E ele pedras talhas? Pedras talhas. Okay. Pedras talhas como se fossem talhas de barro, não é? Esse formato. E ele disse: não, nós vamos lá, e é já agora, vamos já conhecer esse sítio. E foi uma aventura irem de carro, estamos a falar nos anos 50, não é? Foram de carro, ficaram atolados num ribeiro, mas passaram, e quando chegaram lá era o Cromlech dos Almendes. É a primeira vez que um arqueólogo ou alguém com conhecimentos suficientes
encara o cromo-leque dos aumentos. Não estava como está agora, devia ter uns caídos, outros em pé. Estavam uns caídos, outros em pé, tudo arborizado, mas com mato. naquele alinhamento mágico, não é? Daquela área gigante. Ele subiu para um daqueles elementos, não é? Megálitos. E disse, estou verdadeiramente emocionado, porque percebeu a grandeza do que estava a descobrir, a ver pela primeira vez. E foi de facto uma coisa que me ligou muito ao património desde muito cedo, foi ter o meu avô que foi, digamos, obreiro destas descobertas extraordinárias, ao menos a sua divulgação. Muito bem, mais José Antunes, portanto, formado em História, historiador de arte, pela Faculdade de Letras aqui da Universidade de Lisboa, Museologia e Conservação do Património é um bocadinho a tua praia também, pós-graduado depois em Museologia e Património, e já há 20 e poucos anos foste convidado para dirigir o Centro de Artes das Caldas da Rainha, que inclui, portanto, os museus municipais, as galerias, os ateliês, as residências artísticas e tal. Tu participaste muitos anos a estes fóruns universitários de estudos europeus, ias lá fora, ias quando foi um ano que foi em Tóquio, outro ano foi em Helsínquia, São Petersburgo, ias a estas reuniões todos os anos? Sim, ou ias participar ou ias como convidado, mas... Sim, isso foi um capítulo ainda, digamos, académico, lisboeta, digamos assim, da minha vida, o angolano, depois o alentejano, mais tarde aqui de Lisboeta e agora caldense. Esse capítulo verdadeiramente incluiu essa experiência muito extraordinária para mim, alguém que veio do Alentejo e já tinha cá irmãos, já tinha buscado algum contacto, algum apoio, mas aqui relativamente próximo de nós, aqui nos Estados Unidos da América, o Colégio Pio XII, onde eu estudo, onde eu vivi. Exatamente. Aliás, faço questão de dizer aí, foi muito importante para mim e para a minha formação. Para mim, para a minha formação. Exatamente, ao pé dos campos. Conheci muitos amigos, fiz muitos amigos, muitos que é bonito que estás essa homenagem quando te acolheram tão bem. É verdade. E essa experiência também foi uma experiência de vida que foi só possível devido ao facto de estar a estudar, a ser aluno do Colégio Universitário Pio XII. Portanto, foi possível, foi digamos, um capítulo também muito interessante de conhecimento, de esse contacto com a Europa, numa altura em que estávamos a descobrir digamos, os nossos parceiros europeus, e isso foi de facto uma aventura muito bonita. Dos anos 90 e tal. Da minha geração já tivemos essa bela experiência que foi estar em contacto mais estreito com essa cultura, digamos, europeia, pan-europeia, se quisermos, e foi de facto uma experiência extraordinária que nos levaram nos 450 anos da chegada dos portugueses ao Japão, que foi celebrado em Portugal, também por todas as instituições públicas, etc. E tive a oportunidade de ir também ao Japão, portanto foi realmente experiências muito interessantes. Só aqui uma última paragem aqui em Santarém, tu além de ter sido galerista também depois em Lisboa e em Cascais, tiveste ligado a coleções privadas e públicas, nesta Galeria de Arte Contemporânea em Castelo Maior, por exemplo, e participaste também no restauro da Igreja da Senhora da Graça, só me lembro daquela magnífica rosácea linda, que é talvez a nossa melhor ou a segunda melhor em Portugal, maravilhoso gótico, na altura da candidatura Santarém a Património Mundial, mas que acabou por nunca ser aceito. Acabou por não ser aceito. Como capital do gótico, eu tinha esse sonho, mas o que é que falhou aqui? Hoje em dia eu ouço dizer que aquele centro histórico está um bocadinho ao Deus dará, o que é uma pena. Foi uma pena. Perdeu-se ali um bocadinho o impulso, talvez não se tenham conseguido reunir, digamos, as vontades necessárias para conseguir constituir uma candidatura, digamos, sólida, mais forte, mais sólida, não é? Apesar do grande esforço que foi feito por muitos parceiros. Mas merecia, José? Achas que tens noção como capital do gótico? Eu acho que sim. Convento de São Francisco, a Igreja de Marvila, todos aqueles géneros de coisas. Tem um património extraordinário e, como dizes, é pena que esse ímpeto nos anos 90 perdeu-se um bocadinho e, entretanto, as coisas estão com algumas dificuldades. Aliás, não é caso único em Santarém, um pouco mais ou menos. Mas é uma dificuldade que nós enfrentamos em cada um em seu território. Exatamente. O Alberto Carreiro aqui, portanto, é o nosso homem de Alcobaça aqui, nasceu em Luanda, veio depois para Algés, teve esta passagem como agente de navegação, é muito curioso, Mário, não tem nada. Tu foste sempre, isto não tem luz, mas está... Ok. Foste sempre... A tua carreira é muito engraçada, Alberto, porque tu, o homem da cerâmica, o homem dos museus todos de Alcobaça e mais alguns, e os que ainda aí vêm, e os que já existem e os que ainda aí vêm, a tua carreira e a tua vida foi sempre encontrando assim uns escapes e umas epifanias e foste agarrando essas oportunidades. É muito engraçado, porque foste saltando... Vamos lá ver, eu sempre tive esta apetência pelas artes, né? Desde pequenino.
Vivia em Algés, estávamos muito próximo de Belém, portanto eu cresci com a minha mãe, quando não tinha nada para fazer comigo, levava-me aos museus de Belém, portanto eu cresci com o Museu da Marinha, cresci com o Padrão de Descobrimentos, com aquilo tudo, não é? Portanto, a questão do património já vem daí, digamos assim. E depois é verdade também que de Angola e da vivência que tive, sobretudo com o meu avô, com quem eu cresci muito. Tu tinhas, se não me engano, até um bisavô que andou com o Serpa Pinto, era esse? Sim. Que andou pelas campanhas da África. Você sabe coisas aí que eu não pude. Mas sim, o meu bisavô foi... Até tem um livro, editou um livro que chama-se Nova Lisboa, curiosamente. Exatamente. E que dedica ao próprio Serpa Pinto. E depois é engraçado, eu por acaso no curso de Antropologia, eu não levei com isso, mas houve colegas que entraram pela arte africana que leram até livros do meu bisavô, é engraçado. Sim. E era um homem até da região oeste, ele era de Óbidos, portanto vejam lá como é que estas coisas depois vão se todas encaixar, exatamente. Mas de facto, eu depois tive aqueles períodos que calhar todos nós tivemos, não sabíamos muito bem. Exatamente, a carreira que queria. E eu fui um bocado à aventura e foi o meu pai que me incentivou e tirei o curso de agente de navegação e foi uma experiência incrível, porque ainda por cima era numa altura que o Porto de Lisboa era completo, estamos a falar do tempo em que havia, quer dizer, ainda não tínhamos, eu apanho mesmo a transição da entrada da União Europeia, portanto, em que tudo, todas as regras mudam e que houve grandes convulsões no Porto de Lisboa. Sim. Portanto, eu andei, sobretudo aquela vivência que eu tive ali nas operações de 6 meses, foi inovidáveis, não é? Uhum. E depois é engraçado, depois que eu trabalhava numa empresa espanhola. Luso Espanhola, não era uma agência? Exatamente. Os espanhóis, por causa destas convulsões, decidem fechar o escritório em Lisboa e eu recebi, eu não digo que foi uma brutal, mas recebi uma boa indemnização. E a primeira incentivo que eu disse, vou viajar, não é? E realmente viajei até, acho que foi fundamental, fui viajar para Florença. Pronto, e de facto aí tive um género... É o síndrome de Stendhal, não é? Tive aí um género de uma epifania, se calhar ali na Galeria dos Ofícios, e de facto... É os Botticellis a funcionar. Pronto, e fiquei, e quando regressei disse para mim mesmo, não, eu vou... É isto que eu quero fazer. E depois tinha já um lugar numa agência, eu se calhar hoje achava aquilo ótimo, porque era uma agência... Eu trabalhava numa agência super moderna, e a agência que eu ia trabalhar, não vou dizer qual é, era muito clássica, tinha assim um mobiliário muito antigo, e deram-me uma seca enorme até me chamarem, mas eu sabia que eu já tinha aquele lugar, eu decidi, aquela meia hora, ou mais meia hora, eu estive a pensar na minha vida, disse não, ou é agora ou é nunca. Levantei-me. E não foste à entrevista sequer. E não fui à entrevista, inscrevi-me, houve uma série de vicissitudes, completamente fora dos prazos, tive que fazer um requerimento ao Ministro da Educação. É verdade, que era o Roberto Carneiro. Exatamente, fiz aquilo. O que é que eu disse? A senhora na altura disse, olha, tenho que escrever uma coisa muito concreta. Isto porque já tinham passado os prazos para te escreveres em antropologia. Olha, o Ministro não dá isto a qualquer pessoa. E eu disse que tinha tido uma epifania, tinha visto um quadro. Estás na pessoa extraordinária que é o Roberto Carneiro. Era e é. E o facto é que depois, uma semana depois, recebi uma carta, e depois com aquela carta... E depois o que era incrível é que quando eu cheguei para me inscrever, as pessoas diziam aquela hora é mais um Kiko Macunha daquela... Exato. Deve ser filho do Presidente. Mas o que é engraçado, eu guardo um bocado esta mágoa, foi que eu depois do meu trabalho profissional é para a Universidade Católica, em que fiz um estudo ligado ao Grande Jubileu, fiz uma investigação grande, e então eu ia à torre da Universidade Católica precisamente receber duas coisas, ou credenciais ou o dinheiro que precisava para fazer a investigação. E aquilo é assim uns corredores com ângulos retos, e eu saio do elevador e choquei com o Roberto Carneiro, que já não era ministro. Choquei mesmo. E agradeceste então? Não, quer dizer, ficámos naquela, ele pediu desculpa também, entrou no elevador e eu fiquei sempre com esta coisa. Esta mágoa de não ter dito, olha. Não, o ciclo tinha-se fechado ali. Eu disse, estou aqui graças a si. Exatamente, isto até me estou a arrepiar um bocado. Olha, é engraçado dizer isso. Pai, há uma semana tive aqui outro convidado que me falou também dele, de como ele tinha sido importante. E eu, pai, há 15 dias estive num casamento com ele. Ele está muito debilitado fisicamente, mas tem uma cabeça extraordinária. E eu disse, o doutor já não se lembra de mim, eu trabalhei consigo no Fórum Estudante há 33 anos, e ele, João Paulo, Sacadura, estou-me lembro. E eu fiquei assim, como é que é possível esta cabeça, este homem extraordinário que fez um papel incrível, continua lúcido, já sabes, se ele tiver a ouvir isto, vai saber. Olha, eu agradeço daqui. O Alberto Carreiro está agradecidíssimo porque foi para... devo-lhe a minha carreira. Conseguiu entrar em antropologia graças a si, que deferiu aquele teu pedido. Sim. Incrível. Antropólogo e museólogo, portanto, e é engraçado, cá está outra coisa, eras para ser antropologia política, era o que tu querias seguir em princípio, mas por falta de orientadores acabaste por ir para os museus. Porque eu tinha um orientador que me marcava muito e ia seguir muito
muito. Aliás, já tinha o meu campo de trabalho, era uma aldeia, tinha havido um género de motim na aldeia e eu queria trabalhar Olha, se calhar agora estava cheio de sucesso, né? Era as tensões sociais que eu me queria dedicar. Okay. Simplesmente as duas pessoas que me podiam orientar e que eu prezava, que era o professor Rocha Pinto e a seguir a professora Paula Godinho, estavam indisponíveis. Para além de, houve um problema com o professor Rocha Pinto que me chocou tanto na universidade que eu disse, não, vou deixar mais isto. Portanto, segui a minha segunda paixão, que era as artes e o património. E havia uma oportunidade de fazer investigação no Erasmus, mas não porque eu tinha as cadeiras, portanto, eu podia aproveitar aquele Erasmus para fazer investigação e pronto, e lá fui eu para Amsterdão fazer. Foi o melhor que eu fiz na vida, acho eu. Aproveitaste. É engraçado porque depois, hoje em dia és museólogo da Câmara Municipal de Alcobaça, tens estas a teu cargo, como programador, ou como gestor, ou coordenador técnico. Passam por ti estes museus todos, o Raul da Bernarda, e aqui falamos da maravilhosa louça azul, que já vamos falar quando falamos dessa cerâmica daqui a um bocadinho, mais dedicado talvez à cerâmica contemporânea, e que nas reservas tem, é outra coisa que se fala após este congresso, nas suas reservas tem este espólio deste simpósio que aconteceu em 87, lá em Alcobaça, sim, que é uma coisa única, a nível da cerâmica mundial, é impressionante. Houve aqui está nas reservas e não está exposto, não tem espaço? Pois, o museu, aliás, aquilo é bem mais um núcleo museológico, o museu é muito pequenino, era o antigo museu da fábrica, portanto, nunca, Alcobaça tem esta ambição, e espero que um dia se concretize, fazer verdadeiramente um grande museu da cerâmica, não é? Porque Alcobaça tem coleções que dá para preencher todos, digamos assim, os períodos da cerâmica. Ainda agora, o meu amigo Jorge Almeida, Jorge Sampaio, não é? Sim. Doou, agora dia 16 de setembro, sim. a sua coleção, sim, 2.300 peças, a mesma coleção. Mas nós temos, no Museu de Alcobaça, o Neolítico, temos no Bárrio o período romano, quer dizer, temos muitas coleções. Nós podíamos fazer uma coisa que eu acho que não há em Portugal, que é todo, falta? Que é todo... Que é que falta? Pois, falta edifício, falta projeto, falta iniciativa política, não temos, ou seja, falta essa... O mal, a grande, porque sempre se pensou que o museu... Sempre houve essa ambição de instalar este museu no próprio mosteiro. Sim, mas isso já nunca foi possível. Alberto, as tutelas? Porque é que as pessoas que vão ao Alcobaça ou vão ao mosteiro ou vão aos museus, as duas coisas é muito raro cruzarem-se. Onde é que faltou diálogo aqui? É porque são entidades diferentes? São entidades diferentes, obviamente, agora já não é da GPC, Museus e Monumentos tem a sua política para o espaço. Mas pronto, mas há também, ainda se tentou pensar em fábricas que podiam ser requalificadas para isso. Uma delas já se perdeu, né, que é o Raul da Bernarda, que já se perdeu para a iniciativa privada, portanto, pronto, mas eu acho que um dia vamos encontrar lá. Mas isso não significa que a gente não tenha o espólio, que o guarde e que o identifique, não é? Aliás, esse espólio já foi exposto mais que uma vez, mas de facto foi uma experiência única, porque foi num momento-chave, na década de 80, por uma grande iniciativa do arquiteto Manuel da Bernarda, mas também por outros grandes artistas, como o Alberto Cidrais, que tinha vindo do Japão com uma série de ideias, e também com o Costa Cabral, que juntamente com o Gulbenkian e também que estava ligado a Arco, portanto, que conseguiu fazer isto, não é? Portanto, e fizeram uma iniciativa em que tivemos os melhores ceramistas do mundo na altura. Do mundo, incrível, que ainda conservam peças deles lá. Sim, e essas peças têm sido apresentadas assim a espaços, mas de facto... É um espólio de nível mundial, é impressionante. Sim, quando a gente vai ver quem foram os artistas que lá tiveram, isto depois, Alcobaça continua a ter essa tradição, sobretudo através do Manuel da Bernarda, que na fábrica sempre incentivou esta presença dos artistas na fábrica, e depois houve muitas gerações, até recentemente, que têm entrado por aí. Alberto, esta questão dos museus, falámos do Museu Raul da Bernarda, mais dedicado à cerâmica contemporânea. Há também o Museu do Vinho, ou o Museu Nacional do Vinho, devia-se dizer, de Alcobaça, que não é muito o vinho de Alcobaça, mas é o Museu do Vinho, de todo o vinho de Portugal, mas que é uma coleção extraordinária. Vocês já tinham aquela coisa dos domingos de manhã ser grátis, antes da GPC inventar entrada, mas com mais de 10 mil peças, é um museu extraordinário, um verdadeiro, o maior museu de
vinho português e dos poucos, porque não há no mundo muitos países, não sei se há mais algum, com o Museu Nacional do Vinho, quer dizer... Sim, de facto é um fenómeno interessante, porque Portugal foi o único país que teve um projeto de Museu Nacional do Vinho. Não é? A Espanha não teve, a França não teve. Aproveita-se aqueles antigos Itália não teve, até pelas a sua política administrativa, não é? Porque, como sabe, somos mais constituídos em regiões exatamente. Muito mais independentes. Exatamente, nunca tiveram essa ambição de ter um museu nacional, não é? Portugal teve, é um projeto que vem desde o... IVB, do Instituto... Não, é um projeto que começou logo quando a Junta Nacional do Vinho se fundou em 37. Aliás, a sede, aquele armazém da Junta Nacional, exatamente, tiraram-o junto e puseram o museu. Um engenheiro, que era o Batalha Reis, iniciou esse projeto, não é? Que era um museu muito ligado à política do espírito, se quisermos, em que no fundo tentava reunir o vinho e ligar as tradições, a cultura portuguesa, etc. Só que esse projeto não vingou. E depois acabou por ser o engenheiro Paixão Marques, por iniciativa própria, que vai no fundo, porque aquela adega enorme que era o armazém da Junta Nacional do Vinho, esvazia-se porque a adega cooperativa de Alcobaça ao lado faz a sua unidade moderna. Portanto, ele viu ali a oportunidade de, no fundo, o que tinha vinho começar a preencher com cultura, se quiser. Exatamente. E de facto constituiu-se um museu enorme. Boa hora. E é um museu do país todo, de facto. Sim. Agora, nós sabemos que os museus nacionais são constituídos por decreto. Exato. Aquele foi constituído por vontade, digamos assim, até mais quase... Do privado, quase. Porque em Portugal, de facto, é incrível. Né? Normalmente, quando os museus são muito projetados e muito parece que não saem. Há vários exemplos de museus que foram eu sei que idealizados que nunca se concretizaram. Às vezes é preciso uma pessoa para... Exatamente, um carola, como eu diria. Às vezes, e eu sei que dá-te muito orgulho ele ter recebido este museu, recebeu um prémio do turismo sim, do centro, que tem valor porque é dado pelos visitantes. Exato, não é? Exato. É importante também os pares reveres, há POMs e companhias, mas de facto aqui há os visitantes que dizem este museu foi de facto... Sim, nós temos uma abordagem muito, para o bem ou para o mal, uma abordagem muito personalizada, ou seja, porque aquele museu tem que ser guiado, e aquele museu tem que ser acompanhado. Prova, portanto, as visitas são sempre muito pessoais, não é? Portanto, eu acho que isso também contribuiu. E pronto, e realmente as pessoas, quando chegam lá, fazem aquilo que o Paixão Marques adorava, que ainda tive a oportunidade de trabalhar com ele, querem fazer aquele ar de espanto. O assombro. Pronto, obviamente que aquilo há muitas regras museológicas, por isso é que nós estamos a querer reprogramar o museu e está a ser pensado, é uma comissão estudadora que foi constituída para isso, porque aquele museu depois precisa de outras valências e isso está-se a trabalhar. Não vou falar deste Museu das Máquinas Falantes, que foi inaugurado agora nos 50 anos do 25 de Abril, exatamente no dia 25 de Abril. Ainda há o Museu da Arte Sacra, o Núcleo da Arte Sacra de Alves Barrota e a Central de Confluência dos Rios, o Alcoa e do Bassa. Este Museu dos Cotos de Alcobaça, que é uma coisa que podia perfeitamente ter a ver com o Cistério, podia estar ligado ao mosteiro, é um projeto falhado. Ou quer dizer, está no papel, um dia se fará ou não? É uma das razões porque eu vim para Alcobaça, digamos, ou melhor, porque me fixei em Alcobaça. Verdadeiramente eu vim para Alcobaça por causa do Museu do Vinho, na altura, para fazer o estudo da coleção. Mas depois fixei-me porque havia este projeto, não é? Mas que fazia todo o sentido. E tive a felicidade de trabalhar com a Maria Olímpia de Campanholo, que era uma antropóloga também, estava ligada ao CNR de Paris, mas queria fazer este museu para a sua terra. E era um museu do território. É um género do museu do território, ou seja, era a extensão do mosteiro no território e fazer toda essa ligação. Foi um trabalho extraordinário, envolveu figuras, envolveu o Benjamin Pereira, que foi assim, o último grande etnólogo que nós tivemos, envolveu o Vítor Mestre na arquitetura, o arquiteto paisagista Fernando Pessoa, quer dizer, eu tive a oportunidade, no fundo, de ser formado por esta gente, não é? Porque eu no fundo, era o técnico de serviço, mas eu fui absorvendo todos estes ensinamentos destas grandes figuras. E de facto nós fizemos tudo, ou seja, foram 10 anos de trabalho, fizemos o levantamento, chegámos a constituir, fazer os órgãos sociais da associação, mas depois de facto nunca se materializou, não é? Agora, percebe-se que é um museu que não é fácil de materializar, é um museu que tem muito, porque não é um museu da casinha que se vai ver as peças na casinha, não é? É um museu em que no fundo estamos a documentar o território, isso tem investimentos enormes. O território do Concelho de Alcobaça, que no fundo quase preenche os antigos Cotos de Alcobaça, não é um território pequeno, e portanto há aí questões ligadas ao investimento, e depois, claro, o que também tinha de bom é que esta união, porque nós ainda recuperámos uns moinhos com a Líder Oeste, etc., com apoios, tem essa ligação muito forte à comunidade, não é? E portanto, eu não digo que é falhado, eu ainda tenho esperança que ele um dia se concretize, porque está tudo feito
é só pôr em marcha. Agora, há um elemento fundamental, acho eu, para este museu vingar, que é a sua ligação ao Mosteiro de Alcobaça. Exatamente, isso era muito importante. Eu acho que o Mosteiro de Alcobaça custa esse diálogo não existir muito, e de facto não existe, são entidades diferentes, de pessoas diferentes, e as pessoas, de facto, como tu dizes, ouvi-te uma vez uma entrevista dizer isso, as pessoas vão ao mosteiro, não vão aos museus, as pessoas que vão aos museus não vão ao mosteiro, quer dizer, mas era engraçado, acho que potenciava as não pessoas vão aqui, não vão fixarem, ali naqueles... Exato, mas ficarem lá um fim de semana e poderem ir conhecer mais coisas, porque de facto estes núcleos e museus que têm Alcobaça são extraordinários e muito únicos, quer dizer, as pessoas não fazem, mas eu acho que as pessoas não fazem ideia que isto existe. Alcobaça é um mosteiro e acabou. Não, é porque estamos em duas lógicas. A lógica é um bocado, eu costumo fazer o paralelismo com o fast food, costumo fazer um paralelismo com o fast food e com o slow food, não é? Também ao fast tourism e o slow tourism, não é? Portanto, os monumentos como o Mosteiro de Alcobaça estão muito ligados ao que eu chamo o fast tourism, ou seja, grandes grupos, operadores que estão centrados naquilo. Pois é, Fátima, Óbidos, Alcobaça, Batalha, portanto, nós recebemos, se recebermos 10% daquele público que vai ao mosteiro, que é muito bom, são cerca de 200 mil visitantes por ano, já ficamos muito contentes, mas não, as lógicas neste momento são diferentes. O 10 mil por ano nos bons anos. É média, sim. Muito bem, agora aqui, José, Mafra e a cerâmica, nós lembramos logo da fábrica das Caldas e do Bordal Pinheiro, obviamente, tal como se falamos em Alcobaça, temos a louça azul, por exemplo. Falamos um bocadinho deste 51º Congresso, para já, foi um sucesso? Foi um sucesso. Acho que a todos os níveis, quer o Congresso propriamente dito, quer depois todo digamos, os pratos, digamos, que foram servidos à volta deste as exposições, os contactos, o networking. É verdade. Ainda está a acontecer, não é? Como sabemos, não é? Isto é anual? É bianual, okay. Sim. O desafio foi muito grande. É a Academia Internacional de Cerâmica, não é? São mais de 1000 associados, um terço devem ter estado cá, nesta altura. Um terço terão estado cá, talvez menos, porque também tivemos parceiros nacionais, pessoas que aproveitaram para vir. Este target é para estes especialistas, pessoas ligadas a académicos, galeristas, curadores, pessoas ligadas ao mundo da cerâmica, não é? E ceramistas também, autores, propriamente ditos também muitos deles são. E pronto, e de facto a dimensão desta aventura foi realmente que não desprezar, porque se olharmos um bocadinho para o histórico dos últimos congressos, para aqueles que aconteceram recentemente, Barcelona ou Genebra, não é? Barcelona, Genebra, Paris, Taipei, portanto, e de repente Alcobaça e Caldas de Rainha. É assim uma coisa realmente extraordinária. A seguir será uma cidade chinesa, que eu não me arrisco a pronunciar o nome, mas... É a capital da cerâmica na China. Está tudo dito, exatamente. Uma pequeníssima cidade chinesa de 1.600.000 habitantes, portanto, pequena, verdadeiramente. Para a escala deles. Isto vai ser em 2026? Em 26? 2026, exatamente. Sim, exatamente. E de facto juntou-se, foi a primeira vez que foi. Porquê é que é a primeira vez que nós somos tão importantes pela cerâmica a nível mundial? Vou agora ouvir também um bocadinho Alberto. E os dois vão comentar isto. A nível mundial, nós não temos assim uma presença. O barro português e louça portuguesa, eu lembro logo dos Corabins Lapas e da Bela Silva e dos Bordalo e tantas coisas, azulejos e tanta coisa boa. As ânforas de Troia. E quê? O Viles agora, exatamente. O nosso barro, o nosso material também é muito bom. A louça negra de Bisalhães, estou-me a lembrar de alguns, São Pedro do Corval, há assim uns centros. Porque só agora, no 51º é que a coisa se passa cá? Eu posso tentar, mas Portugal tem um fenómeno interessante na cerâmica, que é, nós estamos em contraciclo em relação ao resto dos países, por exemplo, da Europa. Porquê? Porque nós ainda permanecemos, as fábricas ainda permanecem, de indústria. Ok? Enquanto que no resto, sobretudo na Europa, estas fábricas deslocaram-se. Portanto, o que é que a Europa tem, a grande parte da Europa? Tem uma coisa que nós ainda não temos muito, que é a cerâmica de autor, que é os ateliês, os ofícios, a parte mais oficinal, se quisermos, da cerâmica. Mas nós temos essa questão, e temos fábricas, só falando, por exemplo, as de Alcobaça, em média com mais de 90% de exportação. Incrível. Portanto, essa marca nós temos na cerâmica, ou seja, ainda somos um bastião da cerâmica na Europa, e isso é muito valorizado em contextos como os Estados Unidos da América, alguns países da Europa, que são consumidores, ou seja, são revendedores desse. Obviamente as fábricas, como em muitos casos,
estão muito ligados ao próprio cliente, não é? O que pode ser um bocado perigoso, na minha opinião, mas... ligações perigosas. Pronto, mas porque já houve maus experiências por causa disso, mas nós ainda temos isso, não é? Agora, de facto, a cerâmica de autor artística ainda não temos, por acaso ainda há umas horas estávamos a ter essa conversa, nós temos muitos artistas plásticos que estamos a ver, e até importantes a nível já internacional, que estão a fazer a sua experiência na cerâmica, mas aquele artista, não é? O escultor cerâmico, o artista José Aurélio, portanto. O José Aurélio teve ali um períodozinho só digamos começou de 8 anos, depois virou-se para o ferro. O grande escultor. Exato. Mas, por exemplo, como o Eduardo Constantino, porque agora tivemos a ver uma exposição ali ao bocado. Portanto, quer dizer, isso perdemos um bocado, penso. Mas pegando no que estava a ser dito, Desde José. Até surpreendia a própria organização da AIC, como é que era possível não ter ainda existido um congresso em Portugal. Questionava-se isso. Sim. Bom, nós sabemos bem que não somos os melhores, digamos, vendedores das nossas causas. Muitas vezes, é verdade. Tantas vezes isso acontece, não é? Falhamos aí, não é? E eu, antes aí do que no produto ele próprio, não é? Portanto, a nossa identidade cerâmica é extraordinária, é fortíssima, é reconhecida. E antiga. Tem tradição, tem consistência. E acontece em todo lado, não é? Por exemplo, o Lelos e a Barcelos, e a não sei, a gente começa a ver, e há muitas coisas já eles famosas. Ficaram... para além do congresso propriamente dito e os programas culturais, houve um pré com e um exposições, porque vocês também têm aquelas grandes exposições do internacional e a nacional, não é? Mas para além disso ainda houve um pré e um pós-tour para aqueles que se inscreveram, foram à volta de 50, que permitiu visitar os centros de São Pedro do Corval, conhecer Évora, por exemplo, o sul do país, e depois uma parte a norte do país, desde Aveiro, passando pelo Porto, depois Bisalhães, etc., Tondela, aquela zona do Barro Preto, toda essa zona. Eles ficaram extasiados realmente com a cultura cerâmica que nós temos e que hoje é muito presente, para além daquilo tudo que, por exemplo, Lisboa, porque houve um dia de passeio a Lisboa, visitar o Museu Nacional do Azulejo, a Fundação Carlos Gulbenkian, e as cidades em si, porque se revestem de azulejo, e o azulejo é de facto digamos, a marca, quando eles pensam em Portugal, pensam em azulejo, verdadeiramente. Eu lembro quando foi a Europália, em 91 ou 2, não lembro, eu fiz essa reportagem lá, e lembro-me que foi dos núcleos, além do barroco, que via muita gente, e fiz a reportagem das pessoas, o feedback das pessoas, não estavam à espera que nós tivéssemos tanta coisa tão valiosa e tão boa. Europeus do centro deviam achar sempre que nós éramos aquele país pobrezinho da periferia, mas, sobretudo, muito o azulejo. Havia um núcleo inteiro, que era num castelo, numa torre, em Bruxelas, que era só o núcleo de azulejo, o catálogo de azulejo e tudo. E ficaram fascinados com eles. Era o Delft e não sei o quê, e aquelas... Exatamente. E acabou. Exatamente. De repente viram como a gente reinterpretou e pintou, e as cores, a evolução daquilo, os grandes mestres e tudo, e ficaram fascinados, porque não faziam ideia. Nós tínhamos inventado tanto. Mas o que é também interessante, pelo menos foi isso que eu absorvi, por exemplo, teve uma delegação chinesa, por exemplo, os que vieram... Uma coisa, eles sabem perfeitamente a importância, por exemplo, que nós tivemos na expansão da própria... É verdade, nós importávamos muito a louça do Cantão. Nós, se calhar, fomos os primeiros a expandir essa louça. É verdade. Depois os holandeses, com os nossos rivais, eternos rivais nas questões marítimas, depois deram-nos a volta, não é? Mas pronto, eles sabem bem essa importância. E claro, aí que sabem, são académicos, têm que... Obviamente sabem, mas foi interessante saber de certos contextos assim que sabem perfeitamente... o que a nossa importância nesse aspecto. E incluiu estas grandes exposições, nomeadamente em Alcobaça, no Armazém das Artes, um tal fundado pelo José Aurélio, se não me engano, já há uns anos, há 7 anos, com esta cerâmica mediterrânea e a sua... Aliás, isto era o tema deste congresso, a cerâmica no mundo mediterrâneo, da antiguidade à contemporaneidade. E aí houve a grande exposição, a primeira grande cerâmica mediterrânica e a sua influência global. Houve também um núcleo sobre o José Aurélio, não é? O próprio... Sim, quer em Alcobaça, que as Caldas, nós fizemos exposições paralelas que se integrassem com, no caso do Armazém das Artes. Fizemos uma exposição com o José Aurélio para fazer essa retrospectiva, porque ele teve ali 8 anos ligados sobretudo à fábrica da Secla das Caldas. E também fizemos uma coisa extraordinária, que é os pratos de guerra, porque a Olaria de Alcobaça tinha feito os pratos de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa extraordinária. E o José Aurélio queria muito fazer, mas com outros artistas também, então fizemos também essa... Fala um bocadinho do que esta é uma antiga iniciativa da Olaria de Alcobaça, que era
estes pratos foram Pois, isso é da daqueles Segunda Guerra, mistérios que ainda hoje gostávamos de saber, porque sabendo estamos a falar atenção, porque são pratos de guerra, não só fazem no fundo a história da Segunda Guerra Mundial, mas que assumem uma posição política desde o início. Portanto, mesmo numa altura que ainda não, aquilo é completamente pró-britânico e pró-aliado. Portanto, são pratos assim. todos coloridos, mas têm os dizeres no meio que iam relatando sim, dia em que os aliados chegaram à praia da Normandia. Por exemplo, há um de 1940 tem logo aquele excerto do Churchill, não é? Nunca tantos tiveram tão poucos. Portanto, é extraordinário. O que é extraordinário é que numa altura que não sabia para onde é que ia pender a guerra, não é? Se podia ser e sabendo, como nós sabemos, que na altura quer Portugal, quer até Alcobaça, muito concretamente, tinha tanto interesses britânicos como alemães, não é? Inclusive Alcobaça tinha uma grande fábrica controlada pelos alemães, que era a Fiação e Tecidos. Portanto, é muito interessante, sabendo ainda para mais que a fábrica pertencia a duas figuras da elite de Alcobaça, os Vieira Natividade, não é? Ainda que depois tivessem o Silvino da Bernarda, que também era um dos sócios. Provavelmente um dia haverá assumir logo ali uma protagonismo, assumir logo ali uma posição política. Exatamente. Não é? É muito curioso. Quer dizer, depois aqueles pratos já de 44 ou não sei o quê, a gente já até podia dar por barato. Agora logo ali no início. Eu acho isso uma ideia extraordinária e acho muito corajoso também da altura, exatamente essa exposição e esses pratos. A coleção chamava-se 45/24. É porque nós foram convidados artistas contemporâneos para fazer pratos agora. Então de 1945 e outros de 2024. Exatamente, e quis incluir que não fossem só de guerra, também fossem de paz, num certo sentido, estes novos Daqui então entrou também o José Aurélio, a Liliana Sousa, a Sofia Arial, a fazerem também pratos contemporâneos. Mas recriar esta iniciativa da Olaria de Alcobaça dos anos 40 é uma coisa extraordinária. Essa coleção, essa exposição podia perfeitamente depois, não estou a pensar a pô-la cá no Museu do Azulejo ou uma coisa assim, ou não, emprestá-la. Então, exportá-la neste caso. Está lá fixa ou não? Não, ela é uma exposição temporária. Aliás, a coleção não é... Isto teria muita graça. A coleção é privada, vem de dois colecionadores. A da Olaria. Sim. As outras não, vai ficar, o Armazém das Artes vai ficar com um dos exemplares. O outro exemplo, pediu-se a cada artista que fizesse 3. Um para eles, outro para fazer um leilão, vai ser feito um leilão, e um terceiro para ficar para a coleção. O leilão vai reverter para alguma causa... Para já vai reverter para a causa do próprio Armazém das Artes e também para os artistas. Isso é uma causa meritória, dos apoiar artistas, os equipamentos que não é? Muito bem. Nas Caldas, uma imersão cultural criativa única, aliás, ser um ponto focal importante na cidade criativa. As Caldas também foi uma coisa muito importante. Sim, a cidade criativa, de facto, transformou bastante a cidade nos últimos anos. Isto já foi quando, Zé? Foi já... Portanto, a designação foi obtida em novembro de 2019. Ok, há 5 anos. Há 5 anos. Constitui ciclos de 4 anos. Ao final de 4 anos temos uma avaliação que está agora a decorrer. E em princípio estaremos bem nesse Por causa de toda a ligação às artes e à pintura e aos malhoas e à cerâmica em particular. A cerâmica em particular. E depois todo o invólucro das Caldas vive muito da ideia da cultura, não só, digamos, material, mas também o teatro, a música, etc. Portanto, todos. E depois teve, de facto, um ímpeto recente muito grande, que foi o aparecimento de uma escola superior de arte e design com muitos alunos e com muito impacto na cidade. E, portanto, isso renovou uma ideia... muitos artistas que saem de lá. Muitos artistas que saem de lá. São esse legado que veio dos Malhoas e dos Bordal de Pinheiros e dos Mafras, etc. Tem sido renovado e ampliado de uma forma extraordinária. Para essa designação tem sido muito importante e tem-se visto, de facto, uma transformação grande no setor da cerâmica em particular, mas em todo, porque para além de sermos cidade criativa da Unesco, somos na área, há 7 áreas temáticas, é o artesanato e artes populares. E por isso é que a ideia da cerâmica vive aqui. Claro que isto é tudo muito transversal e não é uma gaveta onde se passam coisas. Portanto, é um espaço mais dinâmico, com que atravessa contágios
Isso faz a riqueza disto tudo. A ocasião deste congresso, deste 51º congresso, que decorreu em Alcobaça e nas Caldas, vocês editaram este guia com os principais ceramistas e os seus ateliês, foi por causa deste congresso. Isto agora existe e as pessoas podem ter isto e ter acesso e poder visitar? Assim, nós temos os ateliês com este mapa. Sim, isso é uma ideia muito gira. Preparámos, já existia desde há cerca de 2 anos um site que é o caldascidadecriativa.com. Podem ir ver, temos lá as notícias, os criadores que estão a operar, o tipo de trabalhos que fazem. E portanto, isso é uma espécie de um repositório dinâmico onde as coisas vão sendo colocadas, essas informações. Depois, em particular para esta semana de grande atividade, criámos uma oferta, procurámos criar uma oferta interessante e, portanto, as visitas, estabelecemos um roteiro de visitas aos ateliês dos artistas, começando logo por aqueles que pertenciam à própria academia, a saber, o Carlos Enxuto e Ana Cruz, Ana mais Betânia como autora, é assim que ela assina, mas ela está individualmente. E, portanto, depois todos uma série de artistas se disponibilizaram porque quiseram receber. Também a nossa matriz, digamos, nas Caldas é uma cidade que recebe, não é? Que recebe, sempre foi assim e, portanto, queríamos que continuasse a ser. E as próprias lojas, o comércio tradicional em particular, também disponibilizou as suas montas para mostrar cerâmica com esse tema que atravessou um bocadinho a cidade e depois outras ações que foi possível realizar e que inundaram, digamos, de cerâmica e de cultura, digamos, estes dias que aqui para muito bem, ficou aqui um bocadinho este balanço deste congresso. Entretanto, devo dizer que há 2 catálogos, há também os catálogos que saíram deste congresso, com muitas das participações. Quero agradecer aos 2 muita disponibilidade em terem vindo cá, muito importante, José Antunes, Alberto Guerreiro, bem-ajam por ter vindo aqui à Rádio Observador. E assim, se as pessoas quiserem saber mais, podem sempre consultar o site. Ainda existe o site do congresso? O site da Academia ainda está a funcionar. A AIC, não é? Sim, a AIC. No caso em particular das Caldas, seria este caldascidadecriativa.com, onde podem ver mais informação. Depois as redes sociais também vão alimentando. Da parte da Alcobaça, Alberto, há algum site que concentre toda a vossa atividade também dos museus e não sei o quê? Sim, nós temos o site da Câmara, que tem isso. Inclusive, para a Exposição Internacional também foi feita uma página onde as pessoas, inclusivamente, podem descarregar o catálogo. Eu, em relação ao Congresso, gostava de dizer uma coisa que não sei se eu fiquei muito surpreendido. É que nós percebemos, menos da relação que nós, isto agora não é conversa, não é estar aqui a vender nada, mas é que eles disseram que tínhamos feito um upgrade do próprio Congresso, ou seja, em termos de qualidade desde as exposições, que para nós, sabendo das cidades que tinham estado, desde Barcelona e outras, ficámos um bocado surpreendidos com isso e agradados. Ainda bem. Então, José, Alberto, até breve, bem-ajam por terem vindo. Muito obrigado.